Estamos de volta ao último bloco do programa Direito e Deveres, Cidadania em Ação, e hoje estamos elucidando o Tribunal do Júri, contando com a presença do Dr. Newton de Souza Nunes. Antes de voltarmos às perguntas, eu gostaria de convidá-los a participar dos eventos na Casa do Advogado. Dias 18 tem início ao estudo de cálculos de direito do trabalho e dia 28 de julho nós temos a palestra sobre advocacia relacional. Porém, existem outros cursos que vocês podem ter acesso pelo site da Ordem dos Advogados, www.obguarulhos.org.br. Na página inicial, nós temos lá a agenda de cursos. Porém, também gostaria de fazer um convite especial ao curso que nós vamos estar ministrando, que é dia 24 de agosto. Já vão se programando porque tem inscrição e números reservados de pessoas, que é um vídeo debate sobre o filme Peões, falando do sindicalismo e as questões previdenciárias e psicológicas. O Dr. Marlon Leles é um dos convidados para ser debatedor também do filme. Dr. Newton, retornando então às questões sobre o Tribunal do Júri, né, como é que nós fazemos então essa seleção desses jurados para compor esse Tribunal do Júri e o que fica a cargo desses jurados e o que fica a cargo do juiz nesta sessão de júri popular? Pois não. Como eu falei antes, esses jurados escolhidos mensalmente serão distribuídos em 25 pessoas. Tá? 25 pessoas comporão lá o colegiado para que aí se escolha realmente o conselho de sentença. Certo. Esse conselho de sentença será composto por 7 jurados sorteados dentre aquelas 25 pessoas que compõem ali. As outras pessoas são dispensadas. Então, compôs ali o conselho, o juiz dispensa as outras pessoas que poderão ir embora ou não. E como que é feita essa escolha? Sorteio realmente, com uma urna, tirando o nome de todos que compõem, e cada advogado de cada um dos réus e o Ministério Público terá direito a 3 recusas injustificadas. Não há necessidade de falar por quê. Sorteou o fulano de tal, o advogado não interessa com aquela pessoa, pelo perfil, pela profissão que ela exerce, não seja jurado ali, o advogado agradece, mas dispensa aquela pessoa. Até pela questão religiosa. Questão religiosa, sim, sim. Porque é óbvio, ou mesmo uma situação, às vezes você vai fazer um júri popular em que envolve uma morte de mulher, você colocar 7 juradas, quer dizer, a situação já complica um pouco mais. Então tem as nuances do júri que isso só com o dia a dia mesmo sendo tendencioso. Tendencioso, Então você tenta sempre deixar o mais isento possível. Nós temos observado em muitas situações de que há um julgamento, há uma condenação ou uma absolvição, há um recurso das partes, né, ou da defesa ou do Ministério Público, e essa sentença, em grau de recurso, vem a ser anulada. Né? Pois não. E aí, obviamente, vai ter que se repetir o julgamento. Em que casos uma sentença pode ser anulada no Tribunal do Júri, doutor Nilson? Aproveitando também que a doutora perguntou, eu acabei não falando, a atribuição do jurado, então, seria, após feita toda a coleta de provas, que seria a instrução propriamente dita no dia do júri, vá para uma sala secreta, onde eles irão votar. Será entregue uma cédula sim e uma cédula não para cada um dos jurados. Então, são 14 cédulas, uma sim e uma não, e aí eles, de forma secreta e sem se comunicar, ao contrário dos Estados Unidos, onde há um consenso, eles irão fazer a votação. Então, a obrigação deles é condenar ou absolver. Não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. Tá? Ou desclassificar, se for o caso também. Mas a função deles vai ser sim ou não. Eles não têm que fundamentar a sua decisão, tampouco falar em termos de pena, de dosimetria de pena. E cabe ao juiz, além de coordenar os trabalhos, ao final, se houver uma condenação, prolatar a sentença com a condenação ou ainda com a absolvição. E respondendo o que o Dr. Clóvis perguntou, uma vez insatisfeito, tanto o Ministério Público quanto o defensor, pelo princípio da igualdade, da isonomia das partes, poderão interpor o recurso de apelação para o nosso Tribunal de Justiça. Só que o Tribunal de Justiça ele não pode absolver o indivíduo em segunda instância que foi condenado, tampouco pode condenar o indivíduo que foi absolvido pelo Tribunal do Júri, pelo princípio da soberania dos vereditos do júri. Eles poderão, no máximo, como o doutor já disse, anular aquele julgamento e submeter aquele indivíduo a um novo julgamento. Em que situação? Decisão contrária à evidência dos autos. Tudo, imaginem uma situação real, todas as testemunhas que vão lá e dizem, olha, é um indivíduo japonês, tinha 1,70 m e o indivíduo que é condenado é negro.
Obviamente que a decisão foi contrária às provas dos autos. Então o tribunal está lá para rever isso daí. E o segundo caso, se houver durante o procedimento algum caso de nulidade absoluta, uma nulidade processual, jurado conversando com jurado, enfim, coisas que a própria legislação não permite. Será anulado esse julgamento e o réu será submetido a um novo julgamento por novos jurados. Ele não será absolvido, ele pode ser absolvido ou condenado, mas um novo julgamento com um novo conselho de sentença. Bom, doutor Newton, no caso da Mércia, nós ouvimos muito um comentário sobre não tem que ser tramitado em Guarulhos o processo, tem que ir para uma outra comarca ser esse julgamento. Como é então que é definida essa competência, né, do tribunal do júri nos casos de julgamento? O direito penal brasileiro, ele definiu como uma teoria, inclusive, que é um termo até mais nosso mesmo, jurídico, a teoria da ubiquidade, ou seja, se considera local do crime onde se iniciou a execução ou onde se deu a consumação. A briga era essa. Começou-se a planejar a morte da Mércia em Guarulhos e se consumou em Nazaré Paulista, ou até Nazaré Paulista não havia ideia da morte e ela ocorreu lá. Então, como o juiz de Guarulhos foi juiz prevento, ele começou a tomar atitude já desde um primeiro momento, ele avocou para si a competência. Então não houve sequer o conflito de competência entre os juízes. Apenas os defensores da Mércia entendiam que, pelo crime ter ocorrido lá em Nazaré Paulista, o delito deveria ser julgado pelo Tribunal do Júri de Nazaré Paulista. Perfeito. Foi isso. E essa questão já foi decidida? Já foi decidida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu não tenho conhecimento a fundo do processo, estaria sendo até leviano de tecer maiores comentários, mas, salvo engano, eles entraram com recurso especial para o STJ para definir essa situação de competência, mas não tenho certeza. No caso das denúncias contra o determinado réu, o crime é de competência do Tribunal do Júri, a denúncia é feita nesse sentido. E aí depois, no julgamento, e aí a denúncia é aceita, o juiz pronuncia o réu, vai a julgamento e, eventualmente, na decisão dos jurados, ao responder os quesitos, os jurados optam por desclassificar o delito. Muitas vezes é homicídio, não, mas é lesão corporal. Seguida de morte. Muito bem, seguida de morte. Então, não se nega a morte, mas não caracterizado como homicídio, mas como lesão. Como é que fica, havendo essa desclassificação, quem é que profere a sentença? Perfeito. O próprio juiz monocrático ali, que é o presidente do Tribunal do Júri, por ser o juiz togado, por ter conhecimento técnico, havendo essa quesitação e essa desclassificação no momento do julgamento, ele é competente para atribuir a reprimenda, a sentença. Inclusive, doutor, pode se aplicar até a Lei 9.099, fazendo a substituição da pena, a suspensão condicional do processo, enfim. Ele está livre para fazer qualquer coisa dentro dos ditames legais. O juiz mesmo togado que fará. Porque os efeitos da desclassificação vai influir diretamente na pena. Né? Claro, claro. Porque, por exemplo, se desclassifica, hoje um crime de homicídio simples é de 6 a 20 anos. Um crime de lesão corporal seguida de morte, que é o chamado crime pré-ter doloso, de 4 a 12, salvo engano. Quer dizer, então é uma diferença muito grande. Dá um regime aberto, por exemplo, melhora muito a situação do réu. Ou um homicídio culposo, que se joga de 1 a 3 anos, que aí dá até 9.099. Exatamente. Né? Doutor Newton, aproveitando então a deixa, se o juiz da pronúncia, né, desclassificar a infração por uma outra atribuída, a competência do juiz singular, tá? Mas se essa desclassificação for feita pelo próprio Tribunal do Júri, então para onde vai ser proferida essa sentença? Então, são dois momentos. Porque o Tribunal do Júri, essa é uma particularidade, é um juízo bifásico. Tem a primeira fase, que é a fase cognitiva, para, como o doutor Clóvis falou, ver se o indivíduo vai ou não à plenária do júri. Certo. Se o juízo, quando sentenciar, entender que ele tem que ir a júri, ele pronuncia, vai a júri. Se ele entender que não há materialidade ou ainda não há indício suficiente de autoria, ele pronuncia. Mas ele pode desclassificar para a lesão corporal seguida de morte ou para homicídio culposo, ou pode ainda absolver sumariamente nos casos das excludentes da ilicitude. Só que fazendo a absolvição sumária, resolveu. Mas fazendo a desclassificação, ele vai remeter para o juízo singular todas aquelas provas coletadas e o juízo singular é que irá terminar aquele processo. Então a sentença sai do juiz singular e não mais do Tribunal do Júri. Não mais do Tribunal do Júri. No caso da primeira fase, naquela fase das 4 decisões, pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária. Isso.
Também nós vamos para uma última questão, porque realmente o tema é amplo, né? É amplo e daria aqui para a gente fazer 2, 3 programas discutindo, inclusive com peculiaridades que os advogados teriam para curiosidades, mas isso certamente vamos pautar para uma outra oportunidade. Uma questão última que eu gostaria de colocar, em razão da importância do assunto e da discussão que está sendo feita. Nós temos aí uma recente reforma na lei processual penal, onde houve uma mudança no regime das prisões cautelares. Para o Tribunal do Júri, essa mudança na legislação, sem entrar no mérito, que não dá para discutir no tempo que nós temos essa questão, há alguma influência nessa mudança para os crimes de competência do júri ou não? Eu entendo que sim, Apesar que a lei ela é clara também no tocante a crimes hediondos ou assemelhados não serem passíveis de fiança, porque hoje o ordenamento jurídico está permitindo fiança em qualquer crime, exceto nos crimes hediondos, né, os assemelhados aos hediondos, drogas e afins, que seriam um dos exemplos, crimes de racismo, tortura, crimes de grupos armados, aquelas situações que a própria Constituição já veda. Do contrário, qualquer crime pode ser substituído a uma prisão cautelar por uma medida cautelar. Isso. Seja de afastamento do local, seja de estar em algum local durante aquele evento, enfim, essas medidas cautelares que foram colocadas pela lei. Então eu entendo que há mudança sim, porque hoje o magistrado, quando ele mantiver uma prisão em flagrante e torná-la uma prisão preventiva, ele vai ter que fundamentar muito bem, porque antigamente estava indo pelo clamor público, e o clamor público não pode manter ninguém preso, tem que ter um fundamento jurídico. Então, com essa inovação da Lei 12.403 de 2011, eu entendo que vai sim obrigar os magistrados a, ainda que entendam que tem que manter preso, a prisão é exceção e não regra, a fundamentar essa prisão. Nosso programa vai chegando ao fim. Agradecemos a grata participação do Dr. Newton de Souza Nunes. Eu, em especial, tenho um carinho enorme por essa entrevista. Recíproca verdadeira. Né? Foi meu professor e esperamos, então, contar sempre com a sua presença em outras oportunidades, quando tiver a necessidade de esclarecimento sobre a sua área de atuação. Então, muito obrigado. Obrigado, Dr. Clóvis. E obrigado a você, assinante da TV Destaque. Uma boa semana. Esperamos você no próximo programa. Até mais.